Shalom, Leculan. Nós estamos agora indo para a aplicação da carta. Vamos ler novamente os versículos, entender a forma como foi aplicada a vida dos irmãos em Esmirna e também aplicar nas nossas vidas. Esse é o propósito, não é apenas conhecimento, é também aplicação na nossa vida. É nisso que nós acreditamos. Por isso que nós precisamos mergulhar águas mais profundas, para conhecer a palavra e ser tocado profundamente por ela. Bom, para isso nós precisamos ler novamente o versículo 8, do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Leia comigo, aí na sua Bíblia, acompanhe na tela. Diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Bom, algumas palavras aqui se repetem. Elas estão nas outras cartas, como estava na igreja, a carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. E na primeira aula já falamos dessa carta. Então, eu vou só relembrar você aqui. Anjo aqui pode ser uma figura celestial, um ser angelical que estava ali. E o que Jesus queria comunicar à igreja de Esmirna é que esse ser estava ali com eles, essa figura celestial estava ali com eles, certamente no sentido de manifestar o cuidado, a presença, né? Ou o cumprimento daquilo que diz lá em Hebreus 13:5, que ele jamais deixaria, jamais abandonaria. Então pode ser que o anjo aqui seja sim uma figura celestial. Mas a teoria que nós adotamos aqui é que o anjo aqui é a figura do pastor da igreja de Esmirna. É o pastor. Bom, e sendo o pastor, como lá em Éfeso, nós já falamos a carta à igreja de Éfeso, sendo o pastor, é consolador, é confortante, é edificante. O pastor da igreja de Éfeso, ele deveria estar sofrendo muito com a perseguição, a sua família, ele deveria também estar sofrendo vendo a perseguição que os irmãos estavam vivendo também. Então era preciso que ele recebesse essa carta para ele inicialmente ser consolado, para depois consolar a igreja. Isso também, a carta, né, dirigida ao pastor da igreja, é edificante porque reforça os laços que a igreja deve ter com o pastor lá, a autoridade do pastor, mais uma vez, reforçada, o chamado dele é confirmado. Quem sabe todos esses conceitos precisavam ser novamente, ser revisitados pelo pastor, pela própria igreja em Esmirna. Nós não sabemos, mas já falamos um pouco sobre isso, né? Ao anjo da igreja, né? Como falamos também, a carta é dirigida à igreja, às igrejas, né? Portanto, são pessoas que já acreditam em Jesus Cristo, né? A última das cartas, a carta à igreja que estava na cidade de Laodiceia, nós vamos falar dela. Nesta carta Jesus diz que estou à porta e bato, né? E ele quer entrar, quer dizer, mas a carta é dirigida à igreja, então é a igreja que deixou Jesus de fora, nós vamos ver sobre isso. Independente disto, a carta é dirigida à igreja. Então, quem vai entender é quem já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Esses é que vão entender a profundidade da carta. Imagina que os judeus que estavam lá em Esmirna, que perseguiam os cristãos, que viam os cristãos como uma seita, eles até podem ter tido conhecimento do conteúdo da carta, mas certamente não foram tocados e nem entenderam o que ela significava, porque não acreditavam em Jesus. Mas os irmãos lá em Esmirna acreditavam. Então a carta é dirigida à igreja, assim como as demais. Nós já falamos isso quando falamos da igreja de Éfeso. A carta é dirigida à igreja em Esmirna, como lá em Éfeso nós falamos, e o sentido que nós acreditamos que Deus quis dar aí, Jesus quis dar aí, é de pessoalizar o contexto que cada um estava vivendo, para dizer que ele está atento a todos os contextos, a todas as situações, ele estava individualizando. Isso é importante. Também nós já falamos lá na carta à igreja de Éfeso que a palavra escreve aqui quer dizer que o Senhor estava se comprometendo com aquilo que estava dizendo, não só se comprometendo com o conhecimento que tinha daquilo, mas com as promessas que faria. Então, a palavra aí, escrever, significa isso, como falamos lá na carta à igreja de Éfeso. E no versículo 9 desse capítulo, vai ter lá a palavra conhecer, né? Conheço as tuas obras
E aqui também a palavra é a mesma lá em Éfeso. Conhecer aqui, o verbo é o mesmo para dar sentido à intimidade. Lá na carta à igreja de Éfeso nós falamos que, lá em Mateus, por exemplo, há o registro que José não conheceu Maria, ou seja, não teve intimidade com Maria antes do nascimento do primogênito. Então, a palavra conhecer, lá no versículo 9, que se repete, é igual a da carta à igreja de Éfeso, ela está falando de intimidade. Aquilo que Jesus vai escrever à igreja de Esmirna, ele vai falar porque tem intimidade, conhece na intimidade. É isso que quer dizer. Pois bem, fizemos essa revisitação, né, a algumas palavras que se repetem aqui na carta, e no vídeo seguinte nós vamos falar um pouco mais do restante desse versículo, da parte B, que é tão maravilhoso, tão significativo, tão profundo, tão bom. Queria convidar você a ficar comigo e no próximo vídeo nós vamos seguir falando dessa carta de amor à igreja que estava na cidade de Esmirna.